Deus tem uma palavra abençoadíssima para a tua vida. Também eu queria agradecer pela minha rica oportunidade. É uma alegria muito imensa estar aqui na igreja assistindo muito nessa noite. Então, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Amém, igreja? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, nosso louvado Senhor Jesus, amém? Peço que a igreja se põe em pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo nosso irmão. Sabemos que Deus já falou com ele. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, nós pedimos pelo seu Filho, meu Pai. Eu sei que o Senhor já falou com ele, Deus. Pedimos, meu Deus, pelo seu poder, Senhor. Fala conosco. Usa, Senhor, o seu servo, Senhor, para transmitir tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Pai, fala com a sua igreja. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para ouvir e para entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. A palavra do Senhor, irmãos. Amém. Podem sentar. Amém. Vamos sozinhos. Confesso para os irmãos que estou nervoso, mas faz parte, né? Louvado seja Deus. Quero agradecer meu líder Rodrigo, ali na Vila Antártica, ter me estendido esse convite, nosso líder regional, pastor Fabiano, e trago salvação do meu pastor lá da Vila Antártica, meu pastor, pastor Moisés. Quero agradecer também essa oportunidade. E a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Estou muito feliz, irmãos, por esse louvor também que o irmão cantou, sobre a liberdade do Espírito Santo de Deus e da presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, a nossa confiança, ela aumenta, não porque somos alguma coisa, mas porque alguma coisa maior está do nosso lado. O nosso Deus, que é luz, e a sua luz vai dissipando todas as trevas. E essa é a liberdade que nós temos. Por quê? Porque nós sabemos aonde Deus está presente, tem perdão, tem arrependimento, tem amor, tem atenção, e tudo isso está na presença de Deus. Então essa é a confiança que nos dá e nos traz estar na presença de Deus. Eu louvo a Deus, irmão, quando eu vejo homens que nem Caleb falar, chegar ao ponto com 80 anos, falar que estava 45, 40 e alguma coisa, sentindo como um homem de 40 e poucos anos. O que é isso? É que o líder dele, Moisés, não abre mão da presença de Deus um pouco mais atrás. E aonde a presença de Deus habita, as coisas continuam acontecendo. Pode faltar a presença de qualquer homem aqui, de qualquer pessoa, de qualquer ministro, mas a presença de Deus faz acontecer. A presença de Deus, ela realiza, e é com essa presença que nós temos contado a cada dia, na bonança, na dificuldade, na alegria, na tristeza. Às vezes nós corremos da presença dele no momento da tristeza, no momento da angústia. Ele nos acha, porque o salmista diz: se nós descermos na profundeza, ali ele vai também, ali ele está, ele nos busca. Então esse Deus, ele é maravilhoso, e eu estou aqui nessa noite para adorá-lo junto com os irmãos e para dizer que ele é bom, bom, bom e bom. Amém? E eu quero ler um texto da palavra de Deus, irmãos. Quero ler um texto da palavra de Deus. Eu gosto muito dessa sala, a sala da Almasbrac, né? Eu digo que a igreja é um hospital com várias salas, e a Almasbrac é uma sala que foi aberta, onde a gente recebe bênção, estamos juntamente com os irmãos. É um pouco difícil, né, irmão? Nós sabemos que é um pouco difícil,
Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservaram os meninos vivos. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né? Oh, aleluia. Quando nós olhamos aqui o povo numa situação, o povo que começa aqui através de José, né? Jacó habitava na terra de Canaã, e houve aquela grande fome, mas José já tinha sido, de uma certa forma, vendido pelos seus irmãos, já tinha chegado no Egito. Deus tinha usado José, e José fez grandes coisas através da presença de Deus na vida dele ali naquele local, através do controle da mão de Deus ali naquele local. José fez muitas coisas. Se nós vermos, José não era um homem para ter a sabedoria que tinha, para ter o controle que tinha. A única coisa que José tinha, a única coisa, a presença de Deus. Eu costumo dizer, irmão, que quando José sonhou, José não procurou um sonho, não procura um sonho, deixa o sonho de Deus te procurar. O sonho de Deus passou voando sobre as 12 tribos ali, os 12, os seus irmãos todos, e achou José para se apresentar. Então, resultado do que ele vivia, de como ele caminhava, de como ele acreditava, de como ele trazia para o seu pai as coisas, o sonho de Deus procura alguém e acha. Não adianta nós termos o nosso sonho, é o sonho de Deus que vai prevalecer na nossa vida, através da presença de Deus. E José, de uma certa forma, com tanta dificuldade, ele consegue levar a presença de Deus para o Egito. E ele consegue, ali com Deus, com a presença de Deus, leva José para o Egito. Porque Deus tinha um projeto. E eu quero dizer para você que agora chega esse momento aqui, aonde tudo acaba, né? José foi um grande político para os egípcios. Foi um homem sábio, um ministro da fazenda espetacular, que além de conhecer tudo, sonhava com as coisas. Que ministro da fazenda não era esse, era José. Mas eu quero dizer para você que a política, por mais que foi forte em José, um dia José morreu, o rei esqueceu. O homem basta, por mais que o homem tenha a presença de Deus, ele não é a presença de Deus. Ele vai para a cultura. E aqui diz assim, que José agora é esquecido, que o rei não conheceu. Se você ver na sequência dessa leitura, você vai ver um pouquinho para trás, que tudo começa a acontecer, essa conversa aqui por causa disso. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? O que eu aprendo aqui nessa palavra? Eu aprendo que a mesma presença de Deus que dá resultado no ministro da fazenda José, dá resultado em parteiras também. Essa presença de Deus, ela não dá unicórnio para trabalhar por pessoas, por A ou por B, mas a presença de Deus, ela é eficaz em qualquer situação. Se eu carrego a presença de Deus, se eu trago a presença de Deus, a coisa acontece aonde eu estou. Aleluia! Glória a Deus! Nós glorificamos a Deus por isso, não é por presença de homem, não é porque homem faz, porque o homem sem Deus é um saco de lixo, é nada. O homem sem Deus é nada, mas o homem com Deus, ele realiza coisas, ele faz coisas, porque o poder de Deus é glorioso. Glória a Deus. E agora eu vejo a palavra aqui dizer, no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 17, que as parteiras estão temendo a Deus agora. Ela dá continuidade no projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus? Nós sabemos. Ali tinha que sair alguém que ia tirar aquele povo. Esse era o plano de Deus. Nós sabemos hoje porque nós lemos na palavra, mas era o projeto de Deus. E esse projeto começa a acontecer. Esse projeto começa a acontecer. Começa com José. José passa, mas as parteiras dão sequência. Aleluia. Glória a Deus. Existe sequência, irmão. Não acabou, não parou. Existe uma sequência. Deus vai dar sequência.
naquelas palavras de Jesus. Então, quando nós entendemos que há a presença de Deus, porque muitas vezes, irmão, nós não queremos ver a presença de Deus. Nós não queremos, porque a presença de Deus, ela vem e vai acontecendo, ela vai fazendo, e ela não tem um uniforme, ela não tem uma maneira. O homem muitas vezes, ele tem esse negócio de ter como uniforme, né? Samuel, quando olha, ele escolhe quem? Maior ali. Ou é esse. Mas Deus não é assim. A presença de Deus, ela é cautelosa no momento que se apresenta. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é tirar o povo do Egito. E as crianças e o inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas o Satanás, ele está lutando ali, e ele entra naquele rei para querer matar todos os meninos. Ele já começa a sentir que alguma coisa Deus vai fazer, alguma coisa Deus vai realizar, porque já estava chegando. Eu quero dizer para você, irmãos, que nós estamos vivendo um momento mais ou menos parecido com esse. Há um momento de Deus agir, há um momento, nós estamos vivendo tempos que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar, porque existe um mal já maquinando e já está saindo na mente e nas palavras dos seres humanos. Nós já estamos ouvindo essas borbulhas por aí, e Deus também já está na frente dessas borbulhas, e Deus já está fazendo parte delas temer o nome dele e começar a cumprir o plano do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E quando nós vemos aqui, então, irmãos, Deus começa a cuidar do seu plano. Moisés nasce e a mãe vê que ele é formoso, fala: não dá para jogar fora, não dá para matar, esse menino é muito bonito, é muito lindo. E não era só essa formosura, mas eu quero dizer para você que quando a mãe de Moisés olha para ele, quando o pai olha e vê que aquele menino é formoso, ali não é algo só estética de carne, de coisas somente da estética humana. Há um mover de Deus naquilo, há um trabalhar de Deus naquilo, há um cuidado de Deus. Deus está cuidando, Deus está agindo. Muitas vezes, irmão, nós não percebemos, mas existem certas coisas que nós vemos, que nós falamos, que nós começamos a mover. É Deus que está movendo, é Deus que está trabalhando, é Deus que está nos usando, é Deus que está nos levantando. E a palavra, irmão, eu quero dizer para você que o plano de Deus, ele é formado por uma base muito grande e um chamado de Deus que Deus tem na minha vida, tem na sua vida, que muitas vezes existe uma base que Deus forma em volta para sustentar esse chamado, para levar. Moisés não é sozinho. Você vê Paulo, nós vemos Paulo foi um grande pregador, mas se não fosse Barnabé, Paulo foi um grande pregador, ele olhou para Marco e dispensou Marco, porque Marco afinou na primeira viagem, na segunda Paulo que levava Barnabé, falou: me dá esse menino comigo aqui, e no final Paulo fala: me dá ele, que agora ele serve. Então Deus, a presença de Deus, homem, por mais que seja homem às vezes, irmão, ele tem algo uniforme na mente dele, ele vai agir daquela maneira, mas a presença de Deus vai além. E é por isso que estamos aqui nessa noite para adorá-lo, porque a presença dele é aquela que nos busca, é aquela que nos traz, que nos resgata e que nos firma na presença dele. Aleluia! Glória e honra ao Senhor. Ele é grande, ele é poderoso. E quando nós olhamos aqui a mãe, o pai, a irmã de Moisés acompanhando ele naquela arca pequena, levada ali, onde nós falávamos sobre que muitas vezes nós, quando olhamos o plano de Deus, a visão de Deus segundo a nossa carne, nós não vemos possibilidades no plano de Deus. Nós achamos que o plano de Deus vai falhar. Um menininho ali no Rio Nilo, levá-lo
por uma pequena arca, seguido por uma irmã. E nós achamos que, se nós olharmos segundo a carne, nós falamos assim: não vai dar em nada isso. Isso não vai dar em nada. O que é isso? Mas a mão de Deus faz o quê? Faz a própria mãe amamentar. A mão de Deus faz o quê? A filha do faraó proteger. Quer proteção maior que ela? A irmã de faraó proteger. Pegar ele, leva lá para dentro. Cuida dele para mim aí. E depois o que acontece? Moisés, talvez conheça toda a história, porque a Bíblia fala que quando aqui no livro, eu não estou lendo, irmãos, tá? Porque senão eu vou ler, vou falar, está na cabeça, Deus está dando, eu estou falando, bem? Então, você vai ver depois que está aqui na leitura, e a Bíblia diz que quando ele resolve, ele aprende a história, ele sai para ver os seus irmãos, e ele vê uma injustiça, e ele tenta corrigir, e ali ele mata um, e depois ele tenta corrigir de novo. E o que acontece? A pessoa fala para ele: não, quem é você? Você acha que você é o nosso Salvador? Você acha que você foi colocado? Quero te dizer uma coisa, meu irmão. Sabe por quê não houve mudança ali? Naquele momento, porque não tinha gemido ainda. Deus não tinha ouvido o gemido. É por isso que muitas vezes, irmão, tem uma palavra de Jesus, eu falava muito dentro da casa de recuperação. Tinha pessoas que chegavam na casa de recuperação: ah, não, vim passar uns dias aqui na casa de recuperação, minha mãe está arrumando um negócio para mim lá, eu vou para tal lugar. Eu falava: isso daí não vai ter jeito. Aí o irmão falava: por quê? Porque ele não está cansado e oprimido. Jesus fala: vinde a mim descansado e oprimido. Jesus não fala: venha descansar. Você não cansou ainda? Então ele não chama, ele chama quem está cansado e oprimido. Aí Moisés foi tentar resolver: o fardo aqui já estava leve, mas vamos ver lá na frente dessa leitura que o povo geme. Aí Deus fala: agora é hora. Está gemendo, é hora de tratar, né? Já viu uma pessoa cansada de escolher lugar para sentar? Ele senta em qualquer lugar. Eu sento em cima do telhado, eu sento na sarjeta, eu sento na calçada. Mas vai mandar uma pessoa que está descansadinha sentar na calçada? Ele fala: não, vou sentar aí não. Por isso que Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o plano de Deus vai se engajando. E aí, irmãos, uma coisa maravilhosa: Moisés então tem que fugir, e ele chega num poço, e naquele poço chega as filhas de Jérico. Uma da sua futura esposa chega ali. Eu falo que Deus está cuidando de Moisés. A Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra o favor do Senhor. Deus agora vai fazer um favor para Moisés. Quando ele chega ali no poço e ele tira a água para ela, defende ela de um camarada lá, dos pastores. Aí ela já vão mais cedo, chega lá. A Bíblia fala que o pai dela pergunta por que elas demoraram. Elas contam a história, de repente ali vira um entrosamento. E o que acontece? Moisés então recebe ela como esposa, e a Bíblia diz que Moisés casa com ela e fica seu esposo. Deus está cuidando de Moisés. Deus está cuidando do vaso. O vaso está ficando bonitinho, cuidadinho, está com esposa, está com um monte de ovelha agora na Sociedade do Sul, trabalhando lá. Tudo bem, nossa, dando testemunho. Eu acho que toda vez que Moisés sentava e falava: olha, eu vou te falar como é que eu fui quando eu nasci. Eu andava no Nilo para lá e para cá, vindo, e aquela arca me levando, e cheguei na casa. Ele tinha aquelas histórias para contar, e achando talvez que aquele era o plano de Deus para a vida dele. Era só isso para a vida dele. E ele estava sossegado.
ele não quiser chamar, não corre de sarça. Deus só está esperando você chegar perto de uma sarça, porque a hora que você chegar, você não vai passar. Deus vai falar. E a Bíblia diz que Deus se apresenta a Moisés. E uma coisa que eu aprendo, irmão: Moisés tenta de todas as maneiras sair fora de Deus. Todas as maneiras. Antes ele queria resolver sozinho. Antes ele quis resolver sozinho o problema. Mas quando Deus chega, mas agora tem muitas coisas, irmão. Tem muitas coisas para ele pensar. E coisas que quem fez? Quem deu? Foi Deus. Aonde estaria Moisés? Será que Moisés teria uma mulher? Será que Moisés teria aquelas ovelhas? Será que Moisés estaria alegre e feliz com a sua família? Não! Foi Deus que preparou. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que seja uma palavra profética na nossa vida. Se aguarde, você está na prateleira. Deus vai te tirar da prateleira. Deus vai te tirar da prateleira. Nós somos colocados numa prateleira e nós achamos que já realizamos a obra do Senhor. 40 anos se passa na vida daquele homem. Ele está ali e ele talvez não pensava mais nisso. Ele não pensava em mais nada disso. Mas o Senhor chega e o Senhor fala: eu vou mostrar para você porque você está aqui. Eu vou mostrar para você porque você não morreu comigo. Eu vou mostrar para você porque você foi tirado. Quantos da data do seu nascimento não está aqui nessa noite hoje, ouvindo a palavra de Deus, ou não tem oportunidade de fazer a obra de Deus? Talvez não conseguiu ser salvo pela palavra de Deus, e Deus te deu essa oportunidade. E se Deus, em outras palavras, eu posso dizer que Deus podia falar para Moisés: o que você pensa, rapaz? Se não fosse eu, se não fosse a minha presença, se não fosse eu que era aqueles egípcios, ia ter misericórdia do menino hebreu? E eu quero dizer para você nessa noite, já fechando essa palavra: se estamos aqui nessa noite é porque a misericórdia de Deus nos deu essa oportunidade, irmão. Encosta na sarça. Deixa Deus falar com você. Deus não te tirou da opressão do Egito. Deus não te tirou da falta de entendimento para você ficar na prateleira contando a sua história de quanto Deus é bom. Mas Deus tem coisa na tua vida para realizar. É isso que Deus quer. Nós temos que canalizar isso na nossa vida. Nós temos que ter essa ciência na nossa vida, porque muitas vezes nós vamos assossegando e falando: não, Deus é bom. A vontade de Deus, irmãos, a vontade de Deus, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Quando não tiver mais um homem para ser salvo, aí então acabou a vontade de Deus. Eu já quero estar fechando aqui nessa palavra, nesse final. Quero que você entenda isso, que esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Às vezes nós estamos assim: já deu, já acabou. Mas é aí que o Senhor vai nos tirar da prateleira para fazer a sua vontade. Amém, irmão? Eu gostaria de cantar um louvor juntamente com a igreja. O Zé está aí, o Maestro está aí, porque ele vive. Aleluia, ele está vivo. A presença dele está aqui conosco. Sabe como? Emmanuel, Deus conosco, através de Jesus, através do Espírito. Eu vou, mas o Pai vai mandar, e Ele vai estar dentro de nós, Ele vai estar dentro de vocês. Aleluia, trazendo a presença de Deus, como o louvor que o menino cantou, onde há Espírito de Deus, a liberdade. Aleluia. E nessa liberdade, nessa noite, Deus nos oferece sair da prateleira, porque somos vasos preparados e cuidados por Ele. Tudo é dele.
né, do nosso companheiro Clóvis. Agora, esses textos, né, irmãos, eles trazem à memória algumas reflexões. Quando Moisés mata o egípcio, ele vai resolver a questão entre os hebreus. A pergunta dos hebreus para Moisés é: quem constituiu você? Juiz e legislador sobre nós. E naquela hora Moisés vai embora porque ele percebe que descobriram que ele tinha matado um homem. Agora, irmãos, perceba isso. O que Moisés se tornou com o povo depois de 40 anos? Juiz, legislador. Aleluia. Porque Deus coloca no nosso coração, irmãos, uma fagulha do chamado. Deus coloca no nosso coração uma fagulha do chamado. Em algum momento, Deus sopra sobre essa fagulha. Aleluia. Transforma uma labareda. Então, às vezes a gente fica com aquele pensamento: o que Deus quer da minha alma? O que Deus quer da minha vida? Deus colocou no seu coração uma fagulha do chamado. Deixa Ele soprar sobre a tua vida para virar uma labareda em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, nós ouvimos a tua palavra nessa noite. Nós entendemos que é o Deus da história, Pai. Que aonde a sua presença passa, a história de Deus continua sendo escrita. A história de Deus continua acontecendo. Não é a nossa história, não é a minha história, não é a história dessa igreja, é a história de Deus na terra. Porque Deus vai contando a sua história, levantando homens e mulheres com a sua presença, homens e mulheres que o Senhor chamou, homens e mulheres que o Senhor vocacionou, homens e mulheres que o Senhor tem sustentado. E eu oro, Senhor, nesta noite, que haja um soprado do teu Espírito Santo, haja um soprado de Deus na vida dos teus filhos, haja uma graça do alto, derramada do teu Espírito, funcionar na tua presença sobre a vida dos teus filhos, para que o Senhor continue a fazer a tua obra, o Senhor continue a fazer a tua vontade. Pai, nós oramos nessa noite que cremos que é um Deus que manifesta, que continua a chamar homens e mulheres a viver debaixo da tua presença e a fazer tudo segundo a tua vontade, Pai. Assim, Senhor, nós oramos, assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos pode ficar de pé. Nesse sábado agora, irmãos, às 19 horas, nós teremos aqui na igreja sede batismo e ceia regional. Nós vamos receber todo o nosso campo de trabalho realizando batismo. Se houver algum candidato a batismo, irmão, sexta-feira, às 19 horas, terá um curso de batismo. Então você pode vir para cá, que nós vamos estar lecionando um curso para você que deseja descer as águas do batismo. E só para justificar, o nosso pastor Carlos e a irmã Ana, eles não estão aqui, porque hoje também tem culto lá na igreja, lá no Atos, né? E eles não tinham ninguém para ficar lá, então eles ficaram lá fazendo culto. Então, de vez em quando, eles ficam lá para fazer o culto lá no Atos. Tá bom, amados? Bom, esses são os avisos, são os recados, tá bom? Que Deus nos dê uma boa noite, tá bom? Obrigado, irmãos aí da bibliotática. Manda um abraço para o pastor de vocês, viu? Depois eu vou ficar sabendo se vocês mandaram um abraço para ele, viu? Vamos orar, nós estamos levando essas mãos, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, por tua misericórdia. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos valores desta igreja, agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui. Muito obrigado. Que o Senhor continue a fortalecer suas casas, seus lares, suas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja sua graça, bondade, favor e misericórdia sobre cada um de nós. Assim nós oramos e te agradecemos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos ver todos juntos? Amém. Vamos despedir dizendo: a paz do Senhor.